Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Estamos usando a nossa revista da nossa editora Betel, que traz o título A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão. Sua essência, o que é a igreja? E a sua missão, o que a igreja deve fazer, exercer aqui nessa nossa trajetória na Terra. A nossa revista está reafirmando os fundamentos. Então, os fundamentos já existem. Nós estamos reafirmando os fundamentos. A importância do compromisso com a palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Esse trimestre temos estudado nesse assunto e hoje nós temos um assunto importante, a nossa lição de número 9, de 1º de setembro já, estamos estudando a lição número 9, cujo título é A Importância e a Relevância da Contribuição para a Pregação, Crescimento e Desenvolvimento da Igreja. Então, vai ser muito rico, é muito rico esse título, nós temos muito o que conversar, principalmente sobre a contribuição para que o reino de Deus possa se expandir e também se organizar da melhor maneira possível, tendo templos, assistências às pessoas, levando o evangelho, levando a literatura, através dos meios de comunicação. Tudo isso envolve o resultado da nossa contribuição. E como deve ser a nossa contribuição? Eu vou mostrar essa tela logo no início e no final da aula nós estaremos repetindo essa tela para nós reafirmarmos. Então, os princípios bíblicos para a contribuição. Primeiro, é periodicidade. A nossa contribuição, ela é periódica, periodicamente nós contribuímos. Ela é individual, é uma individualidade, é um prazer e uma alegria de cada um sentir que está contribuindo com o reino de Deus. É proporcional. Deus é tão sábio que ele exige de nós uma contribuição proporcional, de acordo com as nossas condições. E ela é liberal, é a liberalidade. Nós fazemos isso com liberalidade, não com imposição, mas fazemos com amor, porque sabemos que estamos fazendo pelo reino de Deus. E uma contribuição transparente. Então, repetindo, a nossa contribuição, ela é periódica, ela é individual, ela é proporcional à nossa renda, ela é liberal, de livre e espontânea vontade, e ela tem uma transparência, porque nós vemos o crescimento do reino de Deus, vemos a expansão e os trabalhos que são feitos para que nós ganhemos almas para Jesus. Isso aconteceu na época bíblica, na igreja primitiva, também sempre as pessoas contribuíram para que o reino de Deus crescesse de diversas formas. Essa lição é muito importante. O nosso texto de ouro, ou chamado texto áureo, está lá em Provérbios. Olha o que está escrito. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Então, ofertar ao Senhor é honrá-lo por tudo que Ele tem nos dado. É uma devolução daquilo que Ele tem nos dado. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Então, quando nós ouvimos a palavra primícia, nós pensamos só em ser a primeira renda que nós temos. Mas a palavra primícia quer dizer, além de ser o primeiro, é também o melhor, aquele que ocupa o primeiro lugar. Ele diz, honra ao Senhor, é uma honra contribuir com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O que Deus quer? Que nós oferecemos a Ele o melhor, porque Ele oferece a nós o melhor também e tem nos abençoado. Vamos ver no decorrer dessa aula como que Deus tem nos abençoado. Então, contribuição financeira para a igreja. E se nós contribuímos com amor, com liberalidade, individualidade, cada um dando a sua contribuição, o que vai acontecendo com a igreja? Ela vai crescendo, ela vai expandindo, vai surgindo outras congregações, vai surgindo a obra missionária, vai aumentando no grau de conhecimento, de sabedoria, nos meios de comunicação, para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Há um crescimento quando há contribuição. A nossa verdade aplicada é muito importante também. Olha o que diz.
cada membro de uma igreja, veja que a contribuição é individual. Cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, conforme a palavra de Deus. Então, cada um de nós é responsável em manter o que já conquistamos e expandir para que possamos mais e mais levar o evangelho do reino. E às vezes não é só construção de templo, ou melhorar as maneiras de comunicação, os meios de comunicação, por exemplo, essa escola dominical sendo transmitida online. Tudo isso existe um investimento de tempo, de contribuição dos irmãos para que o evangelho chegue até os confins da terra segundo a ordem de Jesus Cristo. Então, contribuir para o reino de Deus. O dízimo é uma oferta, não é uma obrigação, é algo que eu devolvo a Deus de tudo que Ele tem me dado. É uma oferta de gratidão a Deus e à igreja. Então, se a igreja é a casa de Deus, eu devolvo o meu dízimo na igreja, que é na casa de Deus, em favor da expansão do reino de Deus. Muitas vezes alguém pode dizer assim: eu não sou bom pregador, eu não sou bom cantor, eu não tenho eloquência, mas eu contribuo para que outros vão levando o evangelho. Assim, nessa soma de talentos, o evangelho está sendo levado até os confins da terra. O texto de referência escolhido para esse dia foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Diz assim o texto: também, irmãos, Paulo escrevendo para a igreja, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia tinham uma dificuldade financeira, eles não eram tão abastados financeiramente, mas eles contribuíam com a igreja. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, alegria, com a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Então, eles eram pobres em princípio, mas aprenderam a ofertar ao Senhor e aquela pobreza redundou em alegria. Eles semearam no reino de Deus. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, Paulo testifica, ele mesmo viu isso, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Então, eles deram voluntariamente, mesmo eles estando em situação difícil, e Deus transformou aquela situação difícil numa situação abundante. Olha aqui, e não somente fizeram como nós esperávamos, eles foram além do esperado, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então o pessoal de Corinto, a igreja de Corinto, entendeu que oferecendo à igreja não estava dando oferta para a igreja humanamente, mas estava oferecendo primeiramente a Deus, porque a igreja é a principal agência do reino de Deus. A igreja, com essas contribuições, expande o evangelho, a mensagem do Senhor, literatura, meios de comunicações, construção de templo, levando assistência social para pessoas crentes e não crentes, cristãs e não cristãs, mas levando a mensagem do Senhor. A contribuição é um ato de amor. Olha esta imagem. A contribuição é um ato de amor, é um ato de coração. E é oferecido na igreja onde a cruz simboliza o cristianismo. Então, ser cristão é ter um coração generoso. Ser cristão é ter um coração generoso. Investe no cristianismo por amor. E isso alega muito quando nós entendemos isso no reino de Deus. A nossa introdução, olha que importante. Ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica. Então, a contribuição tem base na Bíblia, não é algo inventado por nós mesmos. O próprio Deus nos orientou que contribuísse. Estaremos honrando o nome do Senhor, sendo um canal de bênção para a promoção do seu reino. A igreja é a principal agência do reino. O reino precisa expandir. Jesus não nos ensinou a orar? Venha
o teu reino. Então, se o reino está vindo e está no nosso meio, o reino vai crescer, vai expandir. E nós contribuímos na igreja para a expansão do reino de Deus. Então, resumindo, seria isso: seja um canal de bênção na vida de alguém. Você ofertando, contribuindo na igreja, vai ser administrado de maneira tal que alguém vai ser abençoado em algum lugar com a mensagem do evangelho, com assistência social, alguém vai ser abençoado. Seja um canal de bênção na vida de alguém. A igreja tem essa responsabilidade de distribuir esta contribuição e chega aos mais necessitados. Então, tópico 1, contribuição à luz da Bíblia. Então, a Bíblia orienta que nós exercemos a contribuição para a expansão do reino de Deus. As Sagradas Escrituras têm muito a nos ensinar sobre a contribuição financeira. A Bíblia nos ensina muito, nós temos muitos versículos e vamos citar alguns hoje nesta manhã. Contribuir não é uma questão meramente material, mas é espiritual. É Deus olhando para o nosso coração se nós estamos contribuindo e amando alguém. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se não amo ao próximo? Como amar ao próximo? Contribuir para que o evangelho chegue até ele, essa assistência social também chega até aos necessitados. Pois revela nossa fé e gratidão. Ofertar é ter fé que Deus está recebendo e é gratidão por tudo que Ele tem nos feito. A Deus e o compromisso com o seu reino. Nós temos compromisso com o reino de Deus. Jesus nos ensinou: venha o teu reino. É uma oração muito importante. Agora, o reino vindo, precisamos de contribuir para que ele vá expandindo mais e mais, atravessando fronteiras, apoiando obras missionárias em outros países. Então, a nossa contribuição está chegando em muitos lugares. Assim, dízimos e ofertas expressam o quê? Honra e gratidão. Quando dizimamos e ofertamos, nós estamos honrando a Deus e estamos dizendo: Deus, eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem me dado. Eu consigo levantar de manhã, ver a luz do dia, eu consigo falar, eu consigo ouvir, eu consigo caminhar. O que o Senhor tem me dado de saúde é muito importante, além de ter me salvado, mostrado para mim o caminho da salvação. Então eu vou te honrar, Deus, e vou mostrar a minha gratidão, o meu amor por tudo que o Senhor fez. Assim, 1.1, um ato de fé. Ofertar, contribuir, é um ato de fé, porque nós vemos que é o reino de Deus que está crescendo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: andamos por fé e não por vista. Olha o que está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Se andamos por fé, então também ofertamos por fé. Se andamos por fé, glorificamos a Deus com fé. Se andamos por fé, pregamos a palavra de Deus com fé. Contribuímos no reino de Deus por fé. Nós vivemos por fé. Pois o justo viverá pela fé. Uma pessoa justa. Alguém poderia dizer assim: mas a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Mas a palavra do Senhor diz que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Deus nos tornou justo. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, nos tornou justo e agora nós vivemos pela fé nessa justiça que Jesus fez por nós. Olha o que está escrito em Hebreus: mas o justo viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus tem prazer naquele que continua firme na fé, assim caminhando cada dia mais. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Lindo pensamento, não? A fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé, retribuindo, nos guardando, nos protegendo, nos dando saúde dia após dia. Assim, a fé que honra a Deus. Aqui nós colocamos a palavra honra bem grande para dizer: a fé honra a Deus. Quando eu contribuo com fé, eu estou honrando a Deus, porque Ele disse que para que eu contribuísse, que Ele ia me suprir todas as necessidades.
A oferta de Abel foi excelente porque foi feita por fé. Olha, este assunto de contribuição não começou hoje, já começou lá no Jardim do Éden, já começou lá no início da criação, quando Abel ofertou alguma coisa a Deus. Abel não estava vendo Deus, Abel ofertou por fé a Deus. Então esse assunto de contribuição não nasceu ontem nem hoje, esse assunto já existe desde a criação do ser humano. E o Abel aprendeu muito bem isso aí. Hebreus 11 diz: pela fé, o Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Caim, depois de passado um tempo que ele resolveu oferecer alguma coisa, o Abel ofereceu as primícias, em primeiro lugar, a Deus, dedicando ao crescimento do reino de Deus. Assim, a viúva pobre também ofertou 2 moedinhas. Lembra da viúva pobre que ofertou 2 moedinhas? E Jesus estava ali do lado e viu ela ofertando as 2 moedinhas, de pouco valor, e agradou a Cristo, porque o fez com fé, ofertando o que tinha. Que interessante, né? O pouquinho que ela tinha, ela ofertou e Jesus recebeu. Cristo a elogiou, dizendo que ela havia ofertado mais do que os outros, porque ela estava fazendo o melhor para Deus. Olha o que Jesus disse: esta pobre viúva depositou mais do que todos. Havia amor, havia fé nela naquele momento que ela estava ofertando. Então, nesse momento nós vimos a fé de Abel, bem destacada, a fé em ofertar ao Senhor. A fé da viúva pobre, que também ofertou ao Senhor. Muita oferta a Deus, e Deus recebeu a sua oferta. Mesmo sendo uma pequena oferta, Jesus chamou que ela ofertou mais do que os outros. Jesus disse isso. Portanto, a contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta. Interessante, né? A contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanto à fé que tem no coração de ofertar. Interessante? Cristo se agrada de nossas ofertas, quando vê nelas a semente de fé, como Jesus gosta que nós semeemos com fé no reino de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a nossa oferta é por fé, porque nós cremos que Deus já tem nos abençoado. Se estamos ofertando, não é porque Deus vai nos dar, Ele já nos deu e vai continuar dando, nos galardoando, nos presenteando com bênçãos imensuráveis. É só parar e pensar um pouquinho de quantas bênçãos Deus tem nos dado. Ao ver o mundo em derredor, o mundo sofrendo em derredor, e nós vencendo a cada dia, nós já vemos o quanto Deus tem nos dado. Assim, o dízimo é uma questão de fidelidade. Deus disse: trazei os dízimos. É uma ordem de Deus. É uma questão de fidelidade, ser fiel ao Senhor. Oferta é uma questão de fé. Deus não fala a quantidade, não fala o valor. A oferta da viúva pobre, a oferta do Abel, as pessoas que ofertaram muito, ofertaram pouco, mas é uma questão de fé. Estou ofertando porque meu Deus já tem abençoado e vai continuar me abençoando e nada vai faltar. Subtópico 1.2, um ato de gratidão. Assim, estou agradecido a Deus por tudo que Ele fez. Gratidão é uma das mais nobres virtudes que deve florescer no coração do homem. Então, a gratidão precisa estar continuamente em nosso coração. Por reiteradas vezes, somos convidados a não esquecer o que Deus fez por nós. E como nós temos tendência de nos esquecer daquilo que Deus fez por nós. Mas a Bíblia nos chama a atenção para sermos gratos. Pare, senta e olha o quanto Deus tem te abençoado. Então, quando ofertamos, ofertamos com amor, com gratidão. Olha o salmista escrevendo. Há 1000 anos atrás, o Salmo 103 foi escrito. 1000 anos antes de Cristo, ele já escreveu: bendiz, ó minha alma, ao Senhor.
E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Só aqui nesses pequenos versículos, quantas coisas nós temos para ser gratos a Deus. Salvação da alma, tem nos abençoado de diversas formas. Então ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor. Mas ele não para aí, ele diz: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A minha alma vai bendizer ao Senhor, mas eu não vou só ficar cantando, louvando ao Senhor. Vou agir com fé, contribuindo com o reino de Deus, porque são muitas as suas misericórdias em meu favor. Então, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Guarda essa frase. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Pensa bem, grandes coisas que Deus fez em seu favor, pequenas coisas importantíssimas que Deus fez em seu favor, livramentos que nós nem vemos que Deus fez em nosso favor, saúde, paz, Deus tem feito nos prosperar em várias áreas das nossas vidas. Temos muito motivo para contribuir com o reino de Deus. Tudo quanto temos conquistado foi com a ajuda do Senhor, sim ou não? As riquezas é um dom concedido por Deus. A Bíblia vai dizer isso para nós lá no livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, que as riquezas é um dom de Deus, porque Deus tem nos dado, tem nos abençoado. Olha o que diz Salomão em Eclesiastes: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer, tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Deus nos deu fazenda para nos alimentarmos, para nos vestir, para nos caminharmos, para traçar a nossa trajetória aqui nesse mundo. E sabe por que isso acontece? Porque isso é um dom de Deus. Deus sabe das nossas necessidades. Assim, eu vou contribuir proporcionalmente para que Deus seja glorificado e o reino de Deus seja expandido por todo o mundo. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Primícia, já disse e vou repetir, não só é a primeira, mas a melhor, o melhor que você pode fazer em favor do reino de Deus, porque Deus retribuirá a cada um. Nossa gratidão em forma de contribuição agrada ao Senhor. Então eu não vou ser grato a Deus só dizendo todo dia: ó Deus, eu te agradeço, mas também fazendo alguma coisa mostrando que eu sou grato. Uma das maiores expressões de reconhecimento de gratidão encontra-se na pessoa do rei Davi. Então nós vamos conhecer o rei Davi lá no passado, que foi um salmista, que foi um instrumentista, tornou-se rei de Israel, mas ele tinha uma visão de contribuir com o reino de Deus. Olha o que está lá no livro de Crônicas, que fala da história. Porque tudo vem de ti, ele dizendo, e da tua mão te damos. O que nós damos a Deus já veio de Deus para nós. Apenas estamos devolvendo parte para que o reino expanda e outras pessoas sejam abençoadas. Davi disse: tudo que damos já veio de ti. Então, se veio de ti, toda a gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Ele é fiel em tudo que faz. Deus permanece fiel e pede e orienta-nos que nós sejamos fiéis para Ele continuar nos abençoando. 1.3. Um ato de amor para com a obra de Deus. Além de ser honrar a Deus, além de ser uma gratidão, eu estou amando a obra de Deus, quero ver a obra de Deus crescer. Vejamos, o rei Davi deixou isso bem claro quando afirmou que a sua contribuição para o templo era por amor à casa de Deus. Então, Davi disse: a minha oferta é por amor à casa de Deus. Ele tinha um projeto de construir uma grande casa para o Senhor, um templo do Senhor, que depois Salomão contribuiu e foi uma das 7 maiores maravilhas do mundo passado, do mundo antigo, o templo de Salomão. Mas Davi
ajuntou todas as ofertas, entregou para Salomão tudo para ele fazer e construir aquele grande templo, que Salomão, seu filho, contribuiu, mas ele arrumou as ofertas, as condições e colocou tudo em ordem, até a planta, para que o seu filho Salomão contribuísse. Ele tinha uma visão da obra de Deus. Olha aqui no livro de Crônicas, que fala do livro histórico da Bíblia. E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, ouro e prata particular, era coisa particular, ele estava dando dele mesmo, particular, que tenho demais eu dado para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Ele está dizendo, mesmo ele sendo rei, ele deu a oferta sua particular, e essa oferta foi ajuntada quando Salomão começou a construir. Já havia todo o material para a construção da grande templo que Salomão construiu. Davi diz, da minha própria vontade, voluntariamente ele ofereceu para construir um templo, e ele, já sendo idoso, não ia desfrutar desse templo, não ia desfrutar, mas mesmo assim ele ofertou para o templo. Então, Davi, passando para o seu filho Salomão as coordenadas de como construir o templo. Mesmo o lugar do templo, Davi adquiriu o lugar do templo, nós vamos ver a seguir. E ele dá toda a orientação para Salomão. Davi não iria usufruir daquele templo, porque morreria antes, já estava muito idoso, mas ele não estava pensando em si, mas no bem-estar da obra de Deus. Então, uma pessoa às vezes planta uma árvore que nós sabemos que ela vai produzir só depois de muitos anos. Alguém virá e vai desfrutar desta árvore. Alguém investe numa construção que alguém virá após para desfrutar daquela construção. Antes de construir o templo, Davi vai à eira de Araúna. Ele vai à eira de Araúna, disse para Araúna, eu quero adquirir este lugar para construir uma casa para o Senhor. Araúna ofereceu, então se é para construir a casa do Senhor, eu vou doar. Aí o rei Davi disse, eu não quero dar nada para Deus que não me custe alguma coisa. Eu não quero de graça o terreno, eu quero comprar o terreno. Eu quero comprar o terreno para construir uma casa para o Senhor. E ele fez isso, doando já o terreno para a construção. E isso depois vem Salomão, seu sucessor, e constrói um grande templo. Mas veja que Davi ajuntou as ofertas, comprou o terreno e deixou tudo preparado. Então, Salomão, aprendendo com Davi, já vendo a planta do templo suntuoso que seria construído ali naquele lugar. Já estava vendo, e Davi, mesmo sabendo que ele não ia usufruir do templo, já estava orientando o seu filho na construção do templo. Interessante que o Davi não ficou triste porque ele não construiu o templo. Juntou tudo, fez tudo, mas não teve tempo de construir o templo. Mas ele não ficou triste. Deus falou para ele, olha, o Messias que há de vir ao mundo vai nascer da sua descendência. O Messias Jesus nasceu da descendência de Davi. Se olharmos a genealogia de Davi, Davi teve um filho chamado Salomão, este que construiu o templo, passou por Jeconias, por José e chegou até Jesus. Então, Jesus nasceu da descendência de Davi, tanto é que na Bíblia nós encontramos muitas vezes a expressão Jesus, filho de Davi. E Jesus nasceu biologicamente também de Maria. A genealogia de Davi passou por Natã, filho de Davi, não é o profeta, o filho de Davi, e chegou até Maria, e Maria foi mãe de Jesus. A palavra de Deus vai dizer para nós em Romanos capítulo 1, versículo 3, que Jesus nasceu biologicamente da descendência de Davi. Então, tanto José era descendente de Davi, e quanto Maria, que foi a mãe biológica de Jesus, concebido pelo Espírito Santo, também veio de Davi. Maria, com toda a simplicidade, também era descendente de Davi, porque na época que Jesus nasceu, não havia mais reinado, era o Império Romano que mandava em toda aquela área. Maria, na sua simplicidade em Nazaré, também era descendente de Davi. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Vamos agora para o tópico 2. Como se deve contribuir? Então, interessante. Como é que eu devo fazer a minha contribuição?
Deus é quem nos concede força, vem de Deus, inteligência e oportunidades para conquistarmos a vitória em todas as áreas da nossa vida. Se Deus nos dá oportunidade e vitória em todas as áreas, eu tenho muito motivo para contribuir. Portanto, é uma conclusão, portanto, a contribuição financeira é reconhecimento por tudo o que o Senhor tem nos dado. A contribuição é uma gratidão pelo que Deus tem nos dado. Há pelo menos 3 formas básicas que regem a contribuição. Vamos vê-las a seguir. Há pelo menos 3 regras básicas. Então, como é a contribuição financeira no Evangelho da Graça? Aí nós cristãos, na era da graça que estamos agora, o povo viveu a época da lei, depois Jesus veio, instaurou a era da graça, se bem que a graça estava desde o jardim do Éden, toda a vida a graça de Deus atuou, mas no Novo Testamento a graça superabundou com a vinda de Jesus. Agora, como é a contribuição na era da graça? Alguém poderia dizer, mas na era do Antigo Testamento era uma coisa, mas e a minha contribuição hoje na era da graça? A nossa salvação é pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou um preço no Calvário. Nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para realizar boas obras. Isso é muito importante a gente estar atento. Olha que pensamento bonito. As boas obras não levam à salvação. Não é a nossa contribuição no reino de Deus que vai nos salvar. A salvação leva-nos às boas obras. Uma vez que fomos salvos pela graça, Jesus pagou um alto preço para sermos salvos, só Ele poderia pagar aquele preço. Agora eu vou realizar boas obras, agora eu estou aos pés da cruz e vou anunciar o Evangelho e vou contribuir para que o Evangelho seja expandido. 2.1. Devemos contribuir com regularidade, devemos ser frequentes na nossa contribuição, não só uma vez na vida, eu dei uma contribuição e estou satisfeito com essa contribuição, mas regularmente eu vou contribuir, porque o reino vai expandindo regularmente, as necessidades vão surgindo regularmente, a cada dia vai surgindo, e nós temos que contribuir regularmente, sempre estar trabalhando. Eu contribuí com a alimentação de alguém já alimentou, alguém já vestiu com algo que você deu, mas já vestiu, já alimentou, a necessidade vai surgir à frente novamente. Então eu devo ser regular na maneira de contribuir, porque as necessidades aparecem regularmente também. Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade, seguindo os preceitos bíblicos, sempre baseado na Bíblia, sempre de acordo com a proporcional de cada um, sendo liberal, sendo espontâneo, sendo por amor, sendo proporcional às suas condições. Deus sabe disso, que uma viúva deu uma oferta de 2 moedas e Jesus recebeu, outros deu ofertas maiores, Jesus recebeu. O importante é que seja proporcional. Desta forma, ensina que a contribuição deve ser pessoal, é uma coisa pessoal, constante e programada. Já viu na igreja? Quando o papai ou a mamãe dá oferta e também dá a ofertinha para o filho ou para o adolescente, para ele ofertar também, já ensinando a criança que a oferta é pessoal. Então nós crescemos pensando que a oferta é pessoal. Não é porque alguém já da minha família ofertou que eu já ofertei. Eu vou também fazer uma forma de ofertar constantemente e uma coisa programada. Isso é a maneira que nós trabalhamos. Paulo usa a expressão todo primeiro dia da semana. Quando ele escreveu aos Coríntios, à igreja de Coríntios, olha gente, todo primeiro dia da semana põe à parte a sua oferta. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Nós pensamos muitas vezes que o domingo é o último dia da semana, né? Às vezes até quando chega sexta-feira a gente fala bom final de semana pensando no domingo. Mas olha aí no seu calendário que o domingo é o primeiro dia da semana. A semana já está começando no domingo. Nós começamos o nosso primeiro dia da semana no domingo, na casa do Senhor. E quando for na segunda, já é a segunda. Aí nós vamos para trabalhar para os nossos afazeres.
mas começamos o primeiro dia na casa do Senhor. Olha o que Paulo escreveu: no primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Eu acho tão interessante que ele usa muito a palavra P aqui na tradução. Ponha o que puder de acordo com a sua prosperidade no primeiro dia da semana. Eu acho muito interessante, parece assim um acróstico, mas no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder conforme a sua prosperidade. Dá um acróstico lindo aí e para a nossa meditação. Que Deus nos dê também completar esse acróstico, muito poder para fazer isso na obra do Senhor. Então, o que é contribuir? Receber do nosso trabalho, da nossa dedicação e ofertar com amor. Ofertar com amor. Aqui já não é cifrão mais, já é coração. Ofertar com amor. Assim, devemos ter regularidade e perseverança em tudo o que fazemos. E não é diferente com relação à contribuição. Deus quer que nós sejamos perseverantes na oração, na frequência na igreja, na leitura da palavra e também na contribuição, porque Deus nos ensina a ser perseverante. Agindo assim, a seu tempo ceifaremos. Haverá o momento certo de nós colhermos, diante de tantas bênçãos que Deus tem nos dado. Olha que Paulo escreveu à igreja de Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Continuamos fazendo bem, no momento certo Deus te abençoará. Portanto, conclusão também, a contribuição deve ser de acordo com os rendimentos. Deus pede a proporcionalidade, deve ser de acordo com os rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais. Cada um trabalha de uma forma ou administra os seus negócios de uma forma e com Deus ele sabe como é que ele deve contribuir. É proporcional, é voluntário e de acordo com o rendimento de cada um em cada lugar. Assim, dízimo é comunhão, eu tenho para mim, mas quero dividir com alguém, quero comungar com alguém, mas não só comungar de abraçar, de dizer eu te amo, mas dizer e contribuir de alguma forma. Aproxima-nos de Deus e dos irmãos e faz com que não falte o pão na mesa dos menos favorecidos. Aí, quer dizer eu te amo para os necessitados? Contribua, porque a igreja fará chegar até todas as pessoas. Ou então individualmente acontece. Quantas vezes nós encontramos com pessoas necessitadas, precisando de alguma coisa, que nem precisa ser totalmente a igreja, mas nós também encontramos com pessoas necessárias. Aí mesmo, onde você está, do seu lado, tem alguém que está precisando de alguma coisa, de uma palavra, de uma contribuição, de alguma forma. Então façamos isso por amor, por comunhão. Dízimo é comunhão. O meu irmão também precisa do pão que eu tenho. Assim, 2.2, a nossa contribuição deve ser proporcional à nossa renda. Olha que Deus inteligente. Que Deus pede uma coisa proporcional, e isso é a contribuição bíblica. Isso é contribuição bíblica. Por isso a igreja fala da contribuição, na escola dominical nós falamos da contribuição, porque é bíblico. A mesma Bíblia que diz que Jesus salva, diz também que o salvo deve contribuir com a expansão do reino de Deus para atender aos necessitados. Então é bíblico e é proporcional à renda. Deus é inteligente, viu? Moisés, o grande legislador, lembra do Moisés que dirigiu o povo? Ordenou, olha o que ele disse, lá em Deuteronômio: antes de Moisés chegar ali perto da terra prometida, beira do rio Jordão, Deus o levou para o céu. Ele já idoso, já passou para outra vida, mas ele deixou o ensinamento no livro de Deuteronômio. Ele repetiu a sua mensagem: cada qual, conforme o dom da sua mão, o que você tem em mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado, contribua de acordo com a bênção que Deus tem te dado, o que tem na sua mão, o que você tem disponível para abençoar alguém. Moisés disse isso lá no Antigo Testamento. E nós estamos vendo hoje na nossa escola bíblica que Paulo já ensinando a igreja no Novo Testamento. Então a contribuição ultrapassa Antigo Testamento, Novo Testamento e a era atual da igreja.
Ele fala aqui no final que e o apóstolo Paulo agora, Novo Testamento, reitera a mesma verdade. Moisés diz que é proporcional, Paulo vai dizer também no Novo Testamento que é proporcional. Que Deus inteligente e sábio que nós servimos, lá no Antigo Testamento ele pede proporcional, no Novo Testamento ele pede proporcional, e hoje também Deus pede que sejamos proporcionais àquilo que ele nos dá, e cada um faz com amor e liberalidade na presença do Senhor. Meditando um pouquinho mais, Paulo dá orientações à igreja de Corinto quanto à organização e à maneira das ofertas. Então ele ensina, coloque a sua oferta antes que eu chegue aí, para não ficar pensando que a oferta é para mim, mas a oferta é para ajudar os necessitados. Contribuir conforme a sua prosperidade, nos traz a ideia de contribuir conforme já recebemos do próprio Deus. O próprio Deus abriu para mim uma porta de emprego, então, olha, eu já vou contribuir com aquilo que Deus já me deu anteriormente. A pessoa recebe as bênçãos de Deus para si, mas também para compartilhar. Quantas bênçãos de Deus passam nas nossas mãos, mas não são nossas, para a gente contribuir com alguém, para a gente ajudar alguém. Deus permite que a bênção passe na nossa mão e aí nós somos provados se nós amamos o reino de Deus. Então, muitas coisas passam na nossa mão para nós abençoarmos alguém. Contribuir de acordo com a nossa prosperidade. Permite que todos contribuam sem exigir que alguém contribua mais do que os outros. Então, se eu estou contribuindo com o meu dízimo e a minha oferta, é proporcional ao que eu recebo. O outro está fazendo proporcional também. Então, no fundo, lá no coração e na mente de Deus, nós estamos contribuindo os iguais. Aquele que ofertou mais ou que ofertou menos, mas se foi proporcional à renda dele, nós estamos oferecendo ofertas iguais perante o coração de Deus, entende assim? Deus não exige o que não podemos dar, olha que Deus sabe. Também revela a fidelidade do cristão quando tem que administrar o pouco. Então Deus diz que nós saibamos administrar, Ele nos orienta a administrar a ponto de nós termos o necessário e ainda ofertar na casa de Deus, é muito importante. Olha aqui em Lucas, Jesus falando, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem sabe administrar pouco, aprende a administrar muito. Lembra daquela viúva que era pobre, depois tornou-se uma empreendedora com aquele azeite? Ela aprendeu a administrar o pouquinho que ela tinha. Quando o Eliseu perguntou para ela o que tem em casa, ela disse, eu tenho esse de azeite, eu estou administrando esse azeite para ele dar até o dia que puder. Aí depois multiplicou o azeite, ela aprendeu a administrar o muito. Por quê? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no mínimo. Então eu preciso aprender a administrar esse mínimo que Deus me dá, porque Ele vai me colocando mais na minha mão e vou administrando com a visão do reino de Deus, de expansão do reino de Deus. Ser fiel no mínimo é algo de gente grande. Ser fiel no mínimo, tem muita gente que não é fiel no mínimo. Ser fiel no mínimo não é coisa de gente pequena, não. É de gente grande, que pensa direitinho. É gente grande. Quer ser grande? Começa com o mínimo. Começa com o mínimo que Deus vai multiplicar e abençoar sobremaneira. Ao mesmo tempo, a pessoa mostra, olha quando a pessoa mostra que é generosa e a liberalidade quando administra o muito. Sabe administrar o pouco a ponto de ajudar outro e de dar uma moeda, mas aí Deus dá mais, a pessoa sabe administrar o muito. Quem reparte, faça com liberalidade. O dom de repartir é um dom de Deus. E ele fala, faça isso com liberalidade, faça isso com amor. Então, generosidade, o generoso prosperará. Lá em Provérbios está escrito que aquele que é generoso prosperará, porque Deus vê todas as nossas atitudes. 2.3, já estamos no subtópico 3 do tópico 2. Devemos contribuir com alegria. Até agora estamos falando das contribuições, das proporcionalidades, da orientação bíblica, mas isso tem que ser feito com alegria. Isso tem que ser feito com alegria. Estou fazendo, eu tenho alegria de fazer isso aí. 2.3. Em 2 Coríntios, Paulo escreveu, Deus ama o que dá com alegria.
Quer ser amado por Deus? Contribua com o reino de Deus com alegria. Não como uma ordenança, mas com alegria. Este texto ensina que a ordenância sobre a contribuição exige que a mesma seja sem tristeza ou constrangimento. Eu não estou fazendo isso por obrigação, porque esse tipo de contribuição não agrada a Deus. Olha, quer agradar a Deus? Oferte com alegria. Oferte com alegria. Contribuir com alegria é contribuir de coração. Isso que nós estamos aprendendo nessa escola bíblica. Olha em 2 Coríntios. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, de onde sai essa contribuição? Da mão? Não, ela sai do coração. No meu coração, no meu pensamento, eu já penso no que eu vou contribuir. E a mão só vai agir aquilo que já está no coração, no pensamento, com amor, com alegria. Então, olha que pensamento bonito. Gratidão gera generosidade. A pessoa que é grata para e pensa o quanto Deus tem abençoado, gera nele uma generosidade, uma vontade de contribuir com o reino de Deus, com aqueles mais necessitados. Então, uma motivação interna e consciente é a ação de compartilhar com alegria o que temos. Então, com alegria, sabendo que isso concorrerá para a bênção de outros e trará glória para o nome do Senhor. Outros serão abençoados e Deus vai ser glorificado. Isso é muito importante. Na verdade, todas as ações da vida cristã devem ser feitas com alegria. Então, se todas as coisas devem ser feitas com alegria, inclusive a contribuição deve ser feita com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Assim, um sorriso, 15:3. Bem bonito para Deus quando está ofertando. Olha os pontos importantes sobre a contribuição. Ir à casa do Senhor com alegria. Ir à casa do Senhor com alegria. Tudo nós devemos fazer com alegria. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de vir à igreja. Alegria em ler a Bíblia. Olha que interessante. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Lê a Bíblia com alegria. Vem à igreja com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Também com alegria. Adorar com alegria. Exercer a misericórdia com alegria. Agora chegou a hora da contribuição. Fazer isso com alegria. O que exercita misericórdia? Com alegria. O que significa misericórdia? Ter compaixão do miserável. Daí vem a palavra misericórdia, ter compaixão do miserável. E quantos nesse mundo precisa ser abençoado com a contribuição que a igreja agrega para abençoar alguém? Assim, servindo ao Senhor com alegria. Servindo ao Senhor com alegria. Servindo ao Senhor com alegria. Tópico 3, e já o último tópico dessa lição. É muito bom a gente relembrar que a contribuição gera resultados. É um grande investimento no reino de Deus. Gera resultados. Isso que nós vamos comentar. Resultados da contribuição. O que acontece? A contribuição financeira produz resultados maravilhosos, imensuráveis. Vejamos algum deles. Então, primeiro vamos dizer, obrigado Jesus pelas suas bênçãos. Já começamos com o coração agradecido, tá? Obrigado Jesus por suas bênçãos. Se você for grato, o que nós vamos estudar agora sobre a contribuição também vai gerar um conhecimento, uma expansão. Alguma coisa Deus está falando conosco nesta manhã sobre contribuição. Obrigado Jesus por as suas bênçãos. Que essa frase esteja todo dia em nossos pensamentos. 3.1. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus. Olha que interessante, contribuir para que a casa de Deus aumente. Eu vou preocupar só com a minha casa? Só com as minhas reformas? Só com as minhas construções? Só com as minhas edificações? Não, eu vou colocar também o meu pensamento na casa de Deus. Deus sempre quis morar no meio do seu povo. Lá no deserto, Deus falou, Moisés, construa um tabernáculo para mim, porque eu quero morar no meio desse povo que está morando em cabana, eu quero morar aqui. Quando chegou em Jerusalém, Deus falou, construa um templo, que eu quero morar no meio do meu povo. E hoje, Deus quer morar na nossa cidade, no nosso bairro. Ele quer morar. Por isso nós chamamos a igreja de casa de Deus. Deus escolheu para morar. Então nós temos que dedicar na construção da obra do Senhor. O alvo primeiro da contribuição é para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Primeiro,
alimentar as pessoas necessitadas. Muitas pessoas trabalhavam só no templo, os levitas, todos trabalhavam ali no templo, todos precisavam de alimentar. O primeiro alvo que nós construímos na igreja é para que haja mantimento, tanto que nós temos a CIB, a assistência social, que o primeiro alvo é alimento, depois outras necessidades que muita gente tem. Quando Jesus diz sobre o pão, quando ele fala sobre o pão nosso de cada dia, não é só um pão lá da padaria. O pão, ele estava falando de todas as necessidades do ser humano, alimentação, vestuário, tudo que nós precisamos. O pão nosso de cada dia é tudo isso que nós precisamos. Então, a primeira razão da contribuição é para que haja mantimento, seja suprida as necessidades. Mantimento se refere-se a tudo que era usado no santuário e pelas pessoas que ali estavam. Olha o que está escrito em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, para que haja mantimento na casa para suprir os necessitados. E assim nós temos uma visão de assistência social. Para que haja mantimento na minha casa, Deus não quer ninguém passando fome. Jesus não multiplicou os pães várias vezes, 2 vezes, e milhares de pessoas foram alimentadas? Será que aquelas milhares de pessoas que foram alimentadas por Jesus, todas eram cristãs, eram convertidas, seguiam Jesus? Claro que não. Ele abençoou pessoas cristãs e não cristãs, o alimento chegou para todo mundo. Então, é para que haja mantimento, e Jesus zelou para que houvesse mantimento. No Antigo Testamento usava-se óleos especiais para as candeias, pão para a proposição, lenha para o altar, ingrediente para o altar de incenso, animais para sacrifícios diários. E isso só era possível com a contribuição do povo. O povo contribuía, a casa de Deus era linda, iluminada, tinha todos os ofícios que eram realizados no templo do Senhor. O templo de adoração, a casa do Senhor, precisa de contribuição financeira, tanto para ser construída quanto para ser mantida. Entende aqui? Para ser mantida o que já existe e construída, expansão cada dia mais. Então a nossa contribuição é muito importante. Seja um semeador, ajude a manter esta obra, semeie no reino de Deus. A contribuição é o recurso que Deus estabeleceu. Quem estabeleceu esse assunto de dar oferta, trazer os seus dízimos, devolver ao Senhor, foi o próprio Deus, para que o ser humano sempre se sinta grato e dependente de Deus. A contribuição é um recurso que Deus estabeleceu para o sustento de pastores, missionários, obreiros, aquisição de terrenos, construção de templos, assistência social. Tudo isso vai com a nossa contribuição, bem como toda a manutenção e expansão da obra de Deus. Então, se o evangelho está sendo pregado em lugares distantes, precisa construir um templo lá para dar assistência àquelas pessoas, precisa enviar um missionário lá. Então, se nós temos uma visão de expansão do reino, contribuamos com o reino de Deus. Olha 2 Coríntios o que diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então, muitas pessoas também dedicam plenamente tempo integral na obra de Deus, que são abençoadas com as contribuições, missionários e muitas pessoas que trabalham no reino de Deus. Assim, a construção do templo e você. Aí você pode perguntar, o que eu tenho a ver com a construção do templo? A construção do templo e você. Você contribui e a igreja constrói templos, o evangelho é espalhado e as pessoas são abrigadas em templo. Eu tenho muito a ver com a construção do templo. 3.2. A contribuição financeira honra a Deus. Deus se sente honrado porque a palavra que Ele mandou está sendo cumprida e nós estamos sendo obedientes, honrando a Deus. Muito importante. Um dos aspectos primordiais de contribuir é honrar a Deus. Quer dizer que nós honramos a palavra de Deus, o que Deus mandou. Olha o que está escrito em Provérbios: honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias da tua renda. O próprio Deus diz para nós assim. O Senhor disse para Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta.
Interessante, né? O povo caminhando pelo deserto e Deus falando, tragam para mim uma oferta. Deus quer que nós desenvolvamos o nosso coração de ofertante, coração generoso. Era dessa forma que Jesus viveu na época dele. Ofertava cura, ofertava palavra, ofertava pão, ofertava peixe, ofertava socorro. Jesus sempre ofertando alguma coisa. E nós, como cristãos, cristão significa parecido com Cristo, então nós vamos ofertar, ajudar. A ordenância para ofertar foi dada para a glória do Senhor, não para o benefício pessoal de Moisés. Moisés pediu oferta? Pediu, mas não era para ele. Davi pedia oferta? Pedia, mas não era para ele, era para o templo, ofertava para a construção da casa do Senhor. Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, a casa de Deus estava destruída. Eles voltaram do cativeiro babilônico e começaram a reconstruir as suas casas. Aí Deus levantou o profeta Ageu, o profeta da reconstrução, que ele levou esse nome. Ele chegou e disse, olha, é tempo de vocês morarem em casas bem arrumadas e a casa de Deus ficar daquele jeito? É tempo disso? Então, Deus falando com o povo através do profeta Ageu, o povo se mobilizou para construir a casa de Deus. Porque eles voltaram do cativeiro, Deus os libertou, mas eles estavam preocupados com as suas casas. Aí o Ageu disse, olha, a glória da segunda casa tem que ser maior do que a da primeira. E chamou o povo para reconstruir e investir na obra de Deus. Assim, mãos à obra. Zorobabel, que era descendente do rei, começa a construção. O profeta Ageu começa a pregação despertando o povo a contribuir. E como todos contribuíram, levantou-se um grande templo, levantou-se a casa do Senhor. Agora tinha contribuição, tinha maneira de ajudar os necessitados, tinha lugar de fazer culto de adoração ao Senhor. Então a contribuição honra ao Senhor. Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses. A igreja de Filipe era uma igreja abençoadora, ofertava mesmo. E o Paulo faz questão de dizer, eu recebi dos filipenses uma oferta que me ajudou muito nas minhas viagens. Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses. E isso foi interpretado como uma oferta de aroma suave. Paulo recebeu como um aroma suave. Como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Olha, Deus aceitou o que vocês fizeram em favor da obra do Senhor. Porque Paulo usava para quê as ofertas? Para ir viajar e pregar o evangelho e fundar a igreja e construir igrejas. Ao contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus. Olha o que Paulo escreveu para os filipenses agradecendo a oferta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Paulo disse, eu recebi a oferta de vocês, o Epafrodito trouxe uma oferta, estou satisfeito, e isso subiu para Deus como um aroma suave para a expansão do reino de Deus. E Paulo usava para ele? Não, usava para a expansão do reino de Deus, para o crescimento da obra, para a viagem, para levar o evangelho até os confins da terra, na visão dele naquela época. E hoje nós temos esse mundo todo para ganhar para Jesus. Sacrifício de aroma agradável a Deus. Sacrifício de aroma agradável a Deus. A pessoa ofertou, agradou a Deus, como um aroma suave, subindo. Fica evidente este princípio. Quando contribuímos com a obra de Deus, com alguém que está necessitado, missões e etc. Fica bem evidente que subiu um aroma agradável a Deus. Estamos fazendo para o próprio Deus, e foi isso que Jesus ensinou. Quando fazemos para o necessitado, estamos fazendo para Deus. Olha o que Jesus disse. Olha, Jesus, ele diz, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade eu vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Jesus disse, quando fazemos alguma coisa para os necessitados, estamos fazendo para Deus. Olha que conclusão bonita. Aqueles que têm olhos que veem o que Deus vê, encontram maneira de ajudar os necessitados. Se olharmos do jeito que Deus vê, nós encontramos forma de ajudar alguém. Assim também,
todo momento surge a oportunidade de servir a Deus. A todo momento tem alguém necessitado. E Jesus disse, se ajudar o pequenino, está fazendo para mim. 3.3, já bem no finalzinho da nossa escola de hoje. A contribuição resulta em abundantes bênçãos. Somos abençoados quando contribuímos. A Bíblia nos fala de janelas abertas. Isso, diferente de portas abertas. Vamos entrar ao céu pelas portas. Agora ele fala de janela aberta, e janela aberta fala de abundância, de derramamento de bênçãos sobre as nossas vidas. A Bíblia nos fala de janela aberta no céu. Se referem não apenas às bênçãos materiais, mas a toda sorte de bênçãos espirituais. Se somos contribuintes, dizimistas, ofertamos ao Senhor, Deus abre a janela do céu e vem bênçãos materiais e espirituais sobre as nossas vidas. Olha o que diz Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então ele fala de maior abastança. Se eu contribuir com o reino de Deus, Deus vai me abençoar muito mais. Ele abre as janelas do céu. Porque alguém poderia perguntar, qual é a chave que abre a janela do céu? Qual é a chave que abre a janela do céu? O que abre a janela do céu é eu ser um contribuinte. As janelas do céu são abertas para me abençoar. Assim, as chaves que abrem a janela do céu é a contribuição. Se você não sabia, bom lembrar. As chaves que abrem a janela do céu é a contribuição. Quando o cristão contribui, a casa de Deus é suprida, não falta, a obra de Deus cresce, expande, o testemunho da igreja resplandece, todo mundo olha para a igreja, olha que igreja abençoada, além de ser abençoada, ela é abençoadora. Lembra de quando Deus chamou Abraão? Abraão, eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. A igreja não existe só para ser abençoada, mas também para ser abençoadora para outras pessoas. Os povos conhecem o Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações, através da expansão do reino. Somos reconhecidos como uma nação bem-aventurada. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Mais do que feliz. Somos reconhecidos como uma nação bem-aventurada. A igreja como uma nação bem-aventurada, mais do que feliz. Isto é promessa de Deus. Deus fala, Deus cumpre. Crescimento integral da igreja. A igreja não cresce só em números de membros, não só em qualidade, mas também tem um crescimento integral em todas as áreas, assistência social em todos os sentidos, expansão, construção de templos, viagens missionárias, sustento, e vamos transplantando as fronteiras e a igreja vai crescendo. É um crescimento integral. Compreende-se assim que, olha, nós estamos chegando à nossa conclusão do nosso trabalho. A contribuição financeira é uma doutrina bíblica. Sim ou não? Doutrina bíblica. Jesus ensinou e Jesus praticou. Realizada de acordo com os princípios bíblicos. Proporcional. Jesus falou com liberalidade e proporcional. De acordo com a Bíblia, tudo certinho. Vindo de um coração grato. Quem é agradecido, oferta. Cheio de fé e com alegria. Olha aí, quanta coisa bonita. Terá aprovação divina. Então, corações gratos, ofertando de acordo com a Bíblia, com alegria, tem aprovação divina. E redundará em bênçãos para o reino e para a glória do nome do Senhor Jesus, porque os pequeninos serão abençoados com a nossa contribuição e o nome de Deus será honrado. Olha 2 Coríntios que Paulo escreveu. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, se eu dou a semente, abençoo alguém, Deus abençoa a minha sementeira, a minha fonte de renda, a minha fonte da semente. Deus me abençoa a minha sementeira. E Deus vai abençoando o trabalho, uma coisa, um negócio, outro, os compromissos vão surgindo, vão crescendo, porque Deus abençoa a sementeira. Aí vai produzindo mais semente, porque Deus sabe que você vai distribuir essa semente com alguém. Deus dá a semente ao que semeia. Deus dá a semente e abençoa a sementeira.
Chegando à conclusão, ao final dessa querida Escola Bíblica Dominical, quero relembrar com vocês que nós estudamos de uma maneira bem objetiva e clara nesta manhã. Estudamos no tópico 1 que a contribuição é a luz da Bíblia, não é invenção da igreja, é a luz da Bíblia. Quem ensinou a contribuir foi o próprio Deus e quem contribuiu muito foi Jesus como exemplo para nós. O que nós aprendemos no tópico 1? Contribuir revela nossa fé e gratidão a Deus e o compromisso com o seu reino. Então, sou grato a Deus e tenho compromisso para o reino crescer mais e mais. No tópico 2 nós estudamos como se deve contribuir. Então ele orienta a contribuir e orienta como nós devemos contribuir também. A contribuição financeira é o reconhecimento por tudo que o Senhor tem nos dado. Estamos apenas devolvendo o tanto que Deus tem nos dado, na nossa proporção. No tópico 3 nós estudamos contribuição tem resultados. Olha os resultados da contribuição. Tem resultados. E o que aprendemos? A contribuição financeira produz resultados maravilhosos. Maravilhosos de maravilhas. Não podemos contar nem dimensionar o tanto que Deus nos abençoa. Assim nós podemos fazer a nossa conclusão final. Conclusão final. A contribuição financeira é bíblica, pois é ensinada nas Escrituras. É também uma necessidade clara da igreja, a fim de levar avante a sua missão evangelizadora. Vai crescendo o reino de Deus. A contribuição revela fé, amor e gratidão do cristão, tanto pela obra de Deus, bem como pela sua santíssima pessoa. Estamos amando a obra de Deus, estamos honrando a pessoa de Deus. Assim, esse acróstico, só para terminar, um acróstico sobre o dízimo. Então, o dízimo é amor a Deus. O dízimo, um acróstico só para a gente lembrar. É uma devolução, é uma integridade, é um zelo que a gente tem, é intimidade com Deus, é um mandamento e é uma obediência. A gente aprende muito com esse acróstico. Então, a verdadeira fé se comprova pelas obras. Verdade? Pelas obras. Assim como a essência de uma vida no Espírito se revela pelos frutos. Então, pelos frutos que se conhece uma árvore. Então, pela fé, pelas obras, nós só sabemos se a pessoa tem fé ou não. Então, depois de ter estudado bastante nesta manhã, eu volto à primeira tela que nós vimos lá no início. Princípios bíblicos de contribuição. Olha que Deus sabe que nós temos e rico. Ele diz que é periodicidade, sendo periodicamente. Ele diz que é uma contribuição individual, na sua individualidade. Ele diz que é proporcional, na proporcionalidade. Ele diz que é liberalidade, com alegria, liberal. E ele diz que é transparente. Nós estamos vendo o crescimento do reino de Deus com a nossa contribuição. Então, a mesma tela que nós vimos no início, e nós conversamos durante esses minutos. Nós poderíamos concluir essa escola dominical com esse versículo de Colossenses: todo o povo servindo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Todo o povo servindo e adorando ao Senhor. E aqui tem as promessas de recompensa. Que Deus abençoe a todos neste domingo. Agradecemos ao nosso pastor presidente por esta rica oportunidade. A todo o pessoal envolvido na transmissão desta mensagem. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.